A garota que usava o rosto da liberdade. As luzes de neon do centro de Seattle refletiam intensamente no asfalto molhado pela chuva, criando espelhos brilhantes nas poças espalhadas pela calçada. Schuyler Reeves apertou o zíper da jaqueta de couro contra o corpo, tentando se proteger do frio úmido da noite. O cheiro de cigarro apagado e asfalto molhado grudava em sua pele. Seus cabelos rosa claro, cortados na altura dos ombros, captavam o brilho de um poste próximo, reluzindo como fogo em silêncio. Aos 24 anos, Schuyler caminhava pelo mundo como uma tempestade contida em forma humana. Selvagem, desafiadora, mas com propósito. Suas botas respingavam ao atravessar uma poça, a caminho do Incandiron estúdio de tatuagem onde ela passava a maior parte de suas noites. Lá dentro, o som das máquinas de tatuagem preenchia o ar, misturado ao ritmo suave de uma playlist lofi. O espaço de Schuyler era um reflexo vivo de sua alma caótica, desenhos sombrios de rosas espinhosas, corvos esqueléticos e cidades distópicas colavam as paredes. Em cima de uma pilha de quadrinhos underground que ela mesma havia desenhado, uma caneca de café pela metade quase caía. Ela não era apenas uma tatuadora. Era uma contadora de histórias, entalhando rebelião na pele e no papel. Seus clientes variavam entre punks, andarilhos e até engravatados em busca de um gosto do selvagem. Mas todos vinham por algo mais pela força que ela exalava. Schuyler não sorria fácil. Não flertava. E nunca fingia. Seus olhos cinzentos, afiados como vidro quebrado, mantinham o mundo à distância. Ei, Ski! Gritou Mia, sua melhor amiga e body piercer do estúdio. Mia era o oposto: curvas, brilho e um piercing no nariz que cintilava quando ela sorria encostada no balcão. Vai com a gente pro bar hoje? Faz séculos que você não se solta um pouco. Schuyler deu um sorriso de canto enquanto limpava sua bancada. Não dá. Tenho que terminar o próximo painel do quadrinho. E, além disso, bares são fábricas de germes e decisões ruins. Mia revirou os olhos. Você tem 24, não 40. Vive um pouco, mulher. Já vivi o suficiente, respondeu Schuyler, com a voz firme e baixa. Ela vivia sob suas próprias regras. Sempre viveu. Tendo passado a infância em lares adotivos, aprendeu cedo que podia contar apenas consigo mesma. Lutou com unhas e dentes para sair daquela vida e construiu o próprio mundo com tinta e determinação. O corpo era só dela. Sem namorados, sem envolvimentos casuais, sem bagunça. Não por medo, mas porque ninguém jamais mereceu correr o risco. Para Schuyler, pureza não era virtude. Era escolha. Um limite que ela mesma impunha. Mia suspirou e jogou um pano nela. Tudo bem, mas hoje você vai pro Rostinail comigo, nem que eu tenha que te arrastar. Você me deve aquela do cliente da semana passada. Schuyler pegou o pano no ar, com um leve sorriso. Beleza. Mas se outro babaca der em cima de você, tá por tua conta. O Rostinail era um bar decadente a 2 quadras dali, com paredes cobertas de pôsteres velhos e o cheiro forte de uísque barato no ar. Schuyler se encostou no balcão, bebendo uma soda com limão, enquanto seus olhos escaneavam o ambiente. Mia já dançava animada com um grupo de conhecidos, rindo alto. Schuyler não se incomodava com a bagunça, ela apenas preferia observar. Como um lobo solitário ao redor da fogueira. Foi então que ela o viu. Sentado sozinho no canto mais escuro do bar, havia um homem com uma presença tão intensa que parecia sugar a luz ao redor. Devia ter uns 30 e poucos anos. Cabelos pretos penteados para trás, mandíbula afiada como navalha e olhos que pareciam dissecar tudo o que viam. Seu terno grafite, perfeitamente ajustado, denunciava a riqueza. Mas era o jeito que ele permanecia imóvel, como um predador prestes a atacar, que fazia os pelos da nuca de Schuyler arrepiarem. Ele não bebia. Não conversava. Apenas observava. E agora, observava ela. Schuyler não desviou o olhar. Encarou de volta. Seu rosto era um desafio silencioso. O que você quer? A maioria dos homens teria desviado, intimidada. Mas não ele. Um sorriso lento surgiu em seus lábios, como quem acabava de encontrar algo interessante. Schuyler voltou ao seu copo, ignorando o calafrio que percorreu sua espinha. Homens como ele, ricos, seguros demais de si, eram confusão garantida. Ela já tinha visto muitos. Homens que acreditavam que tudo tinha um preço. Inclusive pessoas. Mas a confusão real chegou uma hora depois. Mia, já meio tonta de tanto rir, voltou ao bar. E junto com ela, um brutamontes de camisa xadrez, que se aproximou demais e enlaçou sua cintura. O sorriso dela desapareceu. Sai fora, idiota, ela disse firme. Qual é, gata?
Ele murmurou com um bafo de cerveja. Só quer me divertir. Skiller levantou do banco num pulo. O sangue fervendo. Enfiou-os entre os dois, mesmo com seus 1,67 de altura, com uma aura que fazia qualquer um pensar duas vezes. Ela disse para sair. Você tá surdo? O homem riu, desprezando o aviso. O que foi? Tá me ameaçando? Vai me bater? Ele estendeu o braço como se fosse empurrá-la. Má escolha. Skiller agarrou o pulso dele, torceu com força, e socou seu nariz com precisão cirúrgica. O som seco do osso quebrando se perdeu no grito dele. Sangue jorrou enquanto o Brutamontes tropeçava para trás. Bar ficou mudo por um segundo. Depois, explodiu em aplausos e gritos. Sky, você tá maluca? Disse Mia, meio rindo, meio em choque, puxando-a pela mão. O bartender gritava algo sobre chamar a polícia. Skiller não resistiu. Saía com o coração disparado. E, no fundo, com uma estranha sensação de satisfação sombria, ela fez o que precisava ser feito. Como sempre. Lá fora, o ar frio da noite bateu contra seu rosto como um tapa, trazendo Skiller de volta ao presente. Mia tagarelava, metade irritada, metade impressionada. Você é completamente maluca. Mas foi incrível. Skiller não respondeu. Estava alerta. Sentia novamente aquela sensação, como se alguém a estivesse observando. Virou o rosto devagar. E lá estava ele, o homem da cabine, agora sob a luz de um poste a poucos metros de distância. Mãos nos bolsos, expressão indecifrável, mas com olhos que ardiam com algo que ela não conseguia nomear. Curiosidade. Respeito. Desejo. Fosse o que fosse, causou arrepios em sua pele. Quem é aquele? Sussurrou Mia, seguindo o olhar de Skiller. Não faço ideia, murmurou Skiller. Mas não desviou os olhos. Nem ele. Capítulo 2. O Homem nas Sombras. Damen Kadri não planejava terminar sua noite no Rustinayu. Bares decadentes não faziam parte do seu estilo. Eram barulhentos demais, desorganizados demais, humanos demais. Aos 32 anos, preferia o silêncio afiado das salas de reunião ao controle absoluto de seu escritório no último andar da Acad Enterprises. Seu mundo era feito de riscos calculados e eficiência impiedosa. Empresas falidas eram compradas, desmontadas e reconstruídas sob seu comando. Emoção era fraqueza. Apego, um fardo. Lições que ele aprendera da forma mais dolorosa. Mas naquela noite, algo o empurrou para fora da rotina. Um cliente insistira em se encontrar no Rustinayu, um executivo de startup à beira do colapso. Damen cedeu. O negócio foi fechado em 10 minutos. A startup agora era sua, pronta para ser desmantelada ou ressuscitada. Mesmo assim, ele ficou encostado nas sombras, observava o ambiente como um cientista analisando criaturas sob um microscópio. E então, ele a viu. Ela não combinava com aquele lugar. Não era uma das garotas risonhas com vestidos curtos. Nem um dos caras tentando parecer maiores do que eram. Ela era diferente. Cabelos rosa, jaqueta de couro e uma postura que gritava: eu não devo nada a ninguém. Quando os olhos dele se encontraram, Damen sentiu um impacto que não soube explicar. Ela não corou. Não desviou. Ela o desafiou. E algo dentro dele, algo que ele pensava estar enterrado, se mexeu. Quando ela derrubou o bêbado com um soco certeiro, a curiosidade virou fascínio. Ela não era apenas rebelde. Era precisa. Controlada. Uma lâmina envolta em fogo. Ele precisava conhecê-la. Não por impulso, mas porque algo nela quebrava sua lógica fria. E agora, ali fora, sob a chuva fina, ela o encarava de volta. Damen deu um passo à frente, os sapatos caros deslizando sem som pelo asfalto molhado. Impressionante, disse, a voz baixa, elegante, com um toque cortante. Não é todo dia que vejo alguém encerrar uma briga tão rápido. Skiller inclinou a cabeça, olhos semicerrados. Também não é todo dia que alguém é idiota o suficiente para começar uma comigo. Ele riu. Um som grave, quase perigoso. Sou Damian Kadri, disse apenas. Nenhum título. Nenhuma explicação. Ele sabia que o nome bastava. Skiller Reeves, respondeu, sem hesitar. E sem um pingo de reverência. E eu não faço papo furado. Então serei direto. Ele se aproximou mais. O suficiente para sentir o cheiro dela, couro, tinta. E algo doce como jasmim. Você não é como o resto deste lugar. Quero saber por quê. Seus lábios se curvaram. Não foi um sorriso. Foi um aviso. Você não me conhece. E não vai conhecer. Boa noite, Damian Kadri. Sem esperar resposta, ela girou nossos calcanhares, pegou a mão de Mia e desapareceu na escuridão, com os passos estalando nas posses da rua. Damen observou partir. O coração calmo,
Mas a mente fervendo. Pela primeira vez em anos, sentiu algo próximo de antecipação. Schiller Reeves. Ele a encontraria novamente. E da próxima vez, não deixaria ela escapar. Bonitas, previsíveis, sedentas por um pingo de atenção em troca de um reflexo de fama. Essas eram as mulheres que Damien Cady conhecia. Mas Schiller Reeves era diferente. Ela não precisava dele. Não o queria. E isso o deixava inquieto. Era uma sensação estranha, como fogo lambendo lentamente o gelo que ele construiu ao redor de si por anos. Damien tomou um gole de uísque. A queimadura na garganta era familiar. Reconfortante. Ele tinha vivido 32 anos sob uma única regra: controlar ou ser controlado. Sentimentos eram um luxo. Fraquezas que ele aprendera a destruir desde o dia em que viu seu pai, um empresário fracassado, fluir por amor. Mas Schiller, com sua rebeldia indomável e olhos afiados como navalha, despertava algo diferente. Não era amor. Ele não era tão ingênuo. Era necessidade. Um desejo de possuir aquilo que não podia ser segurado facilmente. Abriu o laptop e digitou um e-mail curto para Ethan, seu assistente de confiança. Quero tudo sobre Schiller Reeves. Cada detalhe. Rápido. Ethan era eficiente. Silencioso. Não fazia perguntas. 2 dias depois, a resposta chegou. Schiller Reeves. 24 anos. Órfã. Cresceu no sistema de adoção. Sem dívidas. Sem antecedentes criminais. Ganha vida como tatuadora na Encandiron. Ilustradora underground de quadrinhos sob o pseudônimo Raven. Mora sozinha em um apartamento simples em Capitol Hill. Sem redes sociais. Sem rastros digitais. Mas foi uma linha específica que fez Damien arquear uma sobrancelha. Nunca teve um relacionamento sério. Segundo conhecidos, mantém todos à distância. Uma parede que ninguém nunca atravessou. Damien fechou o relatório e se recostou na cadeira. Ela era um enigma. E ele odiava enigmas sem solução. Mas havia uma chama acesa no peito. Algo perigoso. Algo novo. Schiller não era alguém que se comprava com promessas ou influência. Ela era um desafio. E Damien Cady nunca perdia um desafio. Então sua mente foi direto para o projeto da nova realidade virtual da Cady Enterprises. Um jogo em desenvolvimento. Um mundo cyberpunk feito de violência e arte. O time criativo estava travado. Faltava autenticidade. Coragem. Faltava alma. Schiller, com seu traço cru e espírito incendiário, era a peça que faltava. Essa seria a desculpa. A isca perfeita para trazê-la ao seu mundo. Mas ele sabia a verdade. Não era só pelo talento. Era porque ela o fazia sentir-se vivo. Na manhã seguinte, Schiller acordou em seu pequeno apartamento, a luz fraca do sol escorrendo pelas cortinas. Ficou deitada por um instante, encarando o teto rachado. A imagem de Damien Cady ainda queimava em sua mente. Aqueles olhos frios, mas intensos. Como se enxergassem além da pele. Como se pudessem tocar os pedaços dela que ninguém nunca viu. E ela odiava isso. Passou a vida construindo muros. Cuidando para que ninguém jamais encostasse nas cicatrizes que o mundo lhe deixara. Os anos de abandono. Os olhares cruéis. Os momentos em que teve que lutar sozinha para sobreviver. Damien, com seu terno sob medida e sorriso calculado, era uma ameaça à sua estabilidade. Mas ela não tinha medo. Apenas cautela. Levantou-se, fez café e pegou o celular. Um novo e-mail piscava na tela. Endereço desconhecido. Cady Enterprises. Convite formal para uma reunião criativa sobre um novo projeto de jogo. O remetente, Damien Cady. Schiller bufou, jogando o celular sobre a mesa. Ele só podia estar brincando. Quem ele achava que ela era? Uma boneca para ser manipulada com convites caros e propostas sedutoras. Ela se levantou, caminhou até a janela, e fitou a cidade lá fora. O céu de Seattle, cinza e úmido, parecia entender seu humorístico. Damien Cady queria um jogo. Ela também sabia jogar. Schiller apagou o e-mail sem responder. Ela não precisava do dinheiro dele, nem da atenção dele. Ela tinha Encandiron, suas páginas de quadrinhos. Tinha liberdade. E por um tempo, achou que isso bastava. Mas a liberdade não durou. Na noite seguinte, ao chegar na loja de tatuagem, o choque a acertou como um soco no estômago. O vidro da porta estava estilhaçado. Seus desenhos, rasgados, jogados no chão como lixo. E no meio da parede, uma palavra pichada em tinta vermelha. Crua. Suja. Cheia de ódio. Schiller ficou imóvel. O coração disparou, não de medo, mas de raiva. Mia chegou segundos depois, ofegante, com a mão sobre a boca. Ski. Meu Deus! Quem fez isso? Schiller não respondeu. Ajoelhou-se lentamente e pegou o pedaço rasgado de uma ilustração, uma que havia feito para um cliente especial. A fúria queimava por dentro. Mas por baixo dela,
Algo mais antigo. Mais doloroso. Aquela sensação de ser invadida. Violada. Ela construiu aquele lugar com as próprias mãos. Era seu santuário. E agora? Estava em ruínas. Sem explicação. Sem pistas. Sem justiça. A polícia veio, fez perguntas inúteis, e foi embora prometendo investigar. Mas Skiller sabia a verdade. Eles não fariam nada. Quando Mia sugeriu pedir ajuda, Skiller balançou a cabeça. Eu resolvo. Mas, naquela noite, uma ideia assombrou seus pensamentos. Damen Kadji. Ele a encontrou. Ele queria que ela trabalhasse para ele. Seria possível? Seria isso uma jogada suja para forçá-la a aceitar? Ela não queria acreditar. Mas a dúvida sussurrava. E não parou de sussurrar. Na manhã seguinte, Skiller vestiu sua jaqueta de couro, pesquisou o endereço da Kadji Enterprises e pegou um ônibus até o centro financeiro de Seattle. O prédio era um colosso de vidro e aço. Frio. Perfeito. Poderoso. Ela entrou no saguão ignorando os olhares da recepcionista e foi direta. Quero falar com Damen Kadji. Foi levada ao último andar. E lá ele estava, em pé, impecável em um terno azul marinho, como se já estivesse esperando por ela. Skiller, disse, a voz grave. Eu sabia que você viria. Não se ache tanto, ela retrucou, andando até sua mesa com os olhos em chamas. Minha loja foi arrebentada. Se isso é sua forma de me forçar a aceitar esse trabalho, escolheu a garota errada. Damen franziu o senho. Pela primeira vez, ela viu surpresa real em seu rosto. Foi vandalizada? Perguntou. Eu não tive nada a ver com isso. Mas quero saber o que aconteceu. Ele apontou para a cadeira, mas Skiller permaneceu de pé, o olhar cravado nele como uma lâmina. Não estou aqui para jogar. Diz logo. O que você quer de mim? Damen se inclinou, os dedos entrelaçados. Quero o seu talento. Meu projeto precisa de alguém como você. Alguém que tenha coragem. Que quebre regras. Mas também quero te conhecer, Skiller Reeves. E eu sempre consigo o que eu quero. Ela soltou uma risada seca, mas o coração batia mais rápido. Ele não escondia suas intenções. E essa franqueza brutal era assustadora e fascinante. Não sou troféu para sua prateleira, Kadji. Mas se você provar que não teve nada a ver com o ataque, eu considero sua proposta. Só isso. Ele sorriu devagar. Um sorriso perigoso, cheio de promessa. Combinado. Mas você vai ver, Skiller. Eu não sou seu inimigo. Talvez seja a melhor coisa que já te aconteceu. Ela virou as costas sem responder. Mas enquanto saía de seu escritório, sentiu o olhar dele a seguindo. Como um aviso. Ou uma promessa. Damen sorriu de canto e deu um passo à frente. Eu sou ocupado, Skiller. Mas você vale o tempo. Ela revirou os olhos, embora seu coração tivesse acelerado. Ele tinha um jeito de falar direto, perigoso. Como se cada palavra fosse um movimento cuidadosamente calculado. Vamos direto ao ponto, disse ela. O que você quer que eu faça? E o que eu ganho com isso? Damen a guiou para dentro. Sentaram-se em duas poltronas gastas, cercadas pelo caos que restava da loja. Ele puxou uma pasta de dentro do paletó e a deslizou na direção dela. Meu projeto de realidade virtual. Eclipse. Um mundo cyberpunk, onde os jogadores lutam para sobreviver numa cidade em colapso. Minha equipe é boa, mas falta alma. Quero você como consultora criativa. Visual, personagens, ambientes, a estética inteira. 3 meses. Faça bem, e você terá dinheiro suficiente para reconstruir isso aqui. Ou qualquer coisa que quiser. Skiller folheou os esboços e anotações. O projeto era imenso. Maior que qualquer coisa em que já tinha trabalhado. Mas manteve o rosto impassível. Olhou para ele, firme. Quanto? $1 milhão. Metade agora. Metade ao concluir. O número abalou, mas ela não deixou transparecer. Com isso, poderia reconstruir o Encandiron, quitar dívidas, até abrir seu próprio estúdio de quadrinhos. Mas a pergunta real era qual o preço invisível. Ela conhecia homens como Damen. Eles nunca pagavam sem querer controle em troca. E se eu disser não? Então vai continuar aqui, respondeu ele, a voz escurecendo, juntando os cacos. E se perguntando que o próximo ataque vai tirar de você. Mas eu te conheço, Skiller. Você não é do tipo que aceita a derrota. Ela soltou uma risada seca. Ele estava certo, e isso a irritava. Ela não podia deixar o Encandiron morrer. Mas também não podia permitir que ele pensasse que era fácil de manipular. Tenho condições, disse, a voz afiada como lâmina. Eu trabalho para você. Mas você não me toca. Sem cantadas, sem jogos, sem, se cruzar a linha, eu saio. Damen inclinou a cabeça, como quem avalia um adversário. Depois assentiu. Fechado. Mas você vai ver,
Skiller. Eu não preciso forçar ninguém. As pessoas escolhem estar ao meu lado. Arrogante, né? Ela sorriu. Continue sonhando. Eles apertaram as mãos. E no instante em que a palma dele tocou a dela, um choque percorreu o corpo de Skiller. A mão dele era quente, firme. Ela puxou de volta rápido demais. Ele sorriu. Como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. 3 semanas depois, Skiller entrou na sede da Acadie Enterprises com uma mochila no ombro e o cabelo rosa preso no alto. A equipe de design, jovens rodeados por notebooks e xícaras de café, a encarou como se ela fosse de outro planeta. Ela usava camiseta de banda punk, calça cargo e botas gastas. Totalmente deslocada naquele mundo de vidro e aço. Mas ela não ligava. Estava ali para trabalhar. Não para agradar. Damien apresentou com sua voz grave e firme. Esta é Skiller Reeves. Ela vai liderar a direção visual de Eclipse. Ela não trabalha como vocês, e é por isso que está aqui. Escutem. Aprendam. Ou saiam. Skiller ergueu uma sobrancelha, surpresa pela franqueza. Mas tomou conta da sala sem hesitar. Espalhou seus esboços sobre a mesa, personagens de olhos intensos. Cidades arruinadas envoltas em neon e fumaça. Ela descreveu sua visão. Um mundo onde a beleza e a violência se entrelaçam. Onde cada cicatriz conta uma história. O silêncio tomou a sala. E logo veio a enxurrada de perguntas. Skiller respondeu com firmeza, sem floreios. Rejeitava ideias frescas sem piedade. Ela não estava ali para agradar ninguém. Damien observava ao fundo. O olhar cravado nela. Ela o enlouquecia. Não pela beleza ou talento, mas por nunca jogar pelas regras dele. Quando ele sugeriu que o protagonista fosse mais sensual, ela cortou. Sexo não te salva em Eclipse. Força salva. Quando pediu que ela ficasse até mais tarde, ela respondeu. Eu não sou sua funcionária. Sou sua parceira. Trabalho no meu tempo. Cada palavra dela desafiava o controle dele. Mas em vez de raiva, Damien sentia algo diferente. Fascínio. Skiller, por outro lado, travava uma batalha interna. Trabalhar com ele era um teste constante. Damien era inteligente. Preciso. Sabia exatamente como testar seus limites. E às vezes, no calor das discussões, ela via aquele olhar. Não o de um CEO, mas o de um homem que a enxergava como a resposta de uma pergunta que nunca teve coragem de fazer. Isso a assustava. Ela havia prometido nunca mais deixar ninguém tocar seu coração. Mas a cada dia com Damien, as muralhas balançavam. Numa noite, com a equipe já fora, Skiller continuava no estúdio, desenhando no tablet. Damien entrou. Sem paletó. Mangas arregaçadas. Café na mão. Não tá cansada? Perguntou, colocando o copo à frente dela. Não mais que você, respondeu sem levantar os olhos. Achei que bilionários tinham festas para ir. Ele riu baixo e se sentou ao lado dela. Prefiro estar aqui. Ver você criar me lembra que ainda existem coisas no mundo que valem a pena lutar. Skiller parou. Levantou o olhar. As palavras dele, tão sinceras, a desarmaram. A chuva caía sobre as montanhas Cascade como uma cortina cinzenta e pesada. O vento uivava entre os pinheiros, fazendo o SUV tremer, enquanto Damien e Skiller permaneciam presos na estrada. A viagem de negócios para um estúdio de design nos arredores de Seattle deveria durar apenas um dia. Mas a tempestade inesperada transformou a estrada de montanha em um rio de lama. Damien estava ao volante, mãos firmes no volante, olhar fixo, desafiando a força da natureza. Skiller, no banco do passageiro, cruzava os braços, olhando pela janela. Seu cabelo rosa estava encharcado e a jaqueta de couro coberta de lama. Não dá para continuar, disse Damien com a voz firme. Teve um deslizamento. Há uma pousada a poucos quilômetros. Vamos esperar a tempestade passar lá. Skiller franziu o senho. Ficar presa com Damien, sem escapatória, era um pesadelo. 3 semanas trabalhando ao lado dele já tinham sido exaustivas. Não pelo trabalho em si, mas por como ele a olhava. Como se a enxergasse por trás de todas as defesas. Tudo bem, respondeu com frieza. Mas se só tiver um quarto, você dorme no chão. Damien sorriu de lado. Você realmente sabe como dificultar as coisas, Skiller. A pousada era rústica, feita de madeira, cercada por árvores gigantescas. A luz amarela saía pelas janelas, oferecendo um calor ilusório. Uma senhora de cabelos prateados entregou a chave com um olhar cúmplice. Só restou um quarto, disse, com um brilho misterioso nos olhos. Skiller lançou um olhar cortante para Damien, mas ele apenas deu de ombros, inocente. O quarto era pequeno, com uma cama de casal, uma lareira acesa e uma mesa de madeira. Skiller jogou a mochila no canto, tirou a jaqueta molhada e pendurou perto do fogo. Usava uma camiseta preta justa,
revelando tatuagens, um corvo em um céu estrelado e uma rosa com espinhos enrolada em uma adaga. Damian tirou o paletó, a camisa branca grudada no corpo pela chuva, revelando os contornos definidos sobre o tecido. Ela evitou olhar, mas o olhar dele sempre parecia atravessá-la. Eu durmo perto da lareira, disse Skiller, pegando um cobertor. Você fica com a cama. Isso é ridículo, respondeu Damian. O chão está gelado. Não vou deixar você dormir lá. Você não me deixa fazer nada, rebateu. Eu decido. Ele se aproximou, mais do que ela gostaria. Pela primeira vez, viu frustração nos olhos dele. Skiller, você não precisa provar nada para mim. Eu respeito seus limites, mas não vou ver você se punir só para manter distância. Ela ia retrucar, mas havia algo na voz dele. Sinceridade rara. Apenas assentiu, relutante. Tudo bem. Mas fica do seu lado da cama. E mãos longe. Damian riu baixo, o som morno, quase perigoso. Sempre me comporto. A menos que você não queira isso. Ela o fulminou com o olhar, mas o coração disparava. Odiava como ele a deixava sem controle, como se estivesse à beira de um precipício. A noite avançou. A chuva batia no telhado como uma canção de ninar sombria. Skiller se deitou mantendo espaço entre os dois, mas o calor do corpo dele ainda alcançava. Tentou se concentrar no crepitar da lareira, mas o sono venceu. E trouxe os fantasmas. Ela tinha 12 anos. A cozinha escura de um lar adotivo. O hálito alcoólico do padrasto. As palavras nojentas que ele sussurrava. Tentava correr, mas o chão virava lama, puxando-a para baixo. O riso dele se misturava ao som da tempestade. Skiller acordou com um sobressalto, respirando com dificuldade. Suor escorria pela testa. Sentou-se, abraçando os joelhos, lutando contra as lágrimas. Odiava essa fragilidade. Odiava ainda ser prisioneira do passado. Skiller. A voz de Damian era baixa, gentil. Ele se sentou, a luz do fogo suavizando os traços fortes do rosto. Você está bem? Ela balançou a cabeça, sem conseguir responder. Ele hesitou, depois estendeu a mão, com delicadeza. Estou aqui. Você não está sozinha. Essas palavras, simples e pesadas, quebraram algo dentro dela. Sem pensar, ela se moveu. Encostou-se nele. Damian a abraçou, sem pedir nada, sem esperar. Ela escondeu o rosto no peito dele, respirando o perfume de madeira e chuva. Pela primeira vez em anos. Sentiu-se segura. E então, sem saber quem começou, os lábios se encontraram. O beijo foi lento, tímido, como se temessem quebrar algo frágil. Mas logo se intensificou, urgente, profundo, como se ambos estivessem cansados de esperar. Os dedos dele se entrelaçaram nos cabelos dela. Ela respondeu com a mesma fome, arranhando as costas dele com as unhas. Mas quando ele tentou levantar a camisa dela, Skiller o impediu. Espera, sussurrou, olhando nos olhos dele. Ela não amava. Ainda não. Talvez nunca. Mas queria aquilo. Não por ele. Por ela. Queria provar que seu corpo era dela. Que ela escolhia. Eu quero isso. Mas não por você. Por mim. Damian a olhou em silêncio, como se entendesse tudo o que ela não conseguia dizer. Skiller. Se quiser parar, eu paro. A qualquer momento. Ela balançou a cabeça, puxando-o de volta. Não para. Naquela noite, no meio da tempestade, eles se uniram. Não era amor. Nem apenas desejo. Era libertação. Para Skiller, era a primeira vez. Mas, acima de tudo, era uma escolha. Sua escolha. Para Damian, foi o momento em que percebeu que não queria apenas tocá-la. Queria conhecê-la. Fazer parte do mundo que ela lutou tanto para construir. Capítulo 5. Eu não preciso de amor. Eu quero poder. Na manhã seguinte, a chuva cessou. O céu, ainda cinzento, parecia calmo. Skiller acordou primeiro. Observou Damian dormindo, o rosto sereno, vulnerável até. Sem arrependimento. Sem apego. Vestiu-se em silêncio, pegou a mochila e saiu sem olhar para trás. Sabia que ele acordaria e encontraria apenas o vazio. E ele saberia. Skiller Reeves não era alguém que se podia prender. Mas ele também sabia que não conseguiria parar de tentar. Do lado de fora, Skiller respirou fundo o ar gelado da montanha. E pela primeira vez, sentiu algo novo. Liberdade. Ela não pertencia a Damian. Não pertencia a ninguém. Mas, finalmente, talvez estivesse começando a pertencer a si mesma. Naquela noite, ela havia entregado uma parte de si. Não por amor. Não por fraqueza. Mas para provar algo. Que seu corpo, suas escolhas, sua vida pertenciam apenas a ela. Agora,
Com a tempestade passando e a realidade invadindo o silêncio da manhã, Skiller sabia que era hora de partir. Não por medo, mas porque ela se recusava a deixar que alguém, nem mesmo Damian Cady, fosse sua âncora. Sem deixar bilhete. Sem olhar para trás. Ela caminhou pela estrada de cascalho, o som de suas botas ecoando como um adeus. Damian, com todo o seu poder e charme hipnótico, nunca foi seu destino. Foi apenas um desafio. Uma curva no caminho. Mas Skiller nasceu para muito mais. Ela passou a vida em jaulas jaulas do passado. Jaulas erguidas por quem tentou controlá-la. Agora ela queria mais. Muito mais. Não o poder corrompido de Damian, enraizado em dinheiro e manipulação, mas o seu próprio poder. O poder de escrever a própria história. Na manhã seguinte, Damian acordou com a luz do sol tocando seu rosto. Estendeu a mão, mas tudo o que encontrou foi o vazio gelado dos lençóis. Skiller havia sumido. Sem bilhete. Sem vestígios. Como se nunca tivesse estado ali. Ele se sentou na cama, sentindo algo apertar o peito. Algo que ele odiava admitir. Vazio. Ele, que controlava impérios, empresas e emoções, foi quebrado por ela. Skiller, com sua liberdade selvagem e limites afiados como lâminas, não era dele. E ele percebeu que talvez nunca tivesse sido. Mas isso não era o fim. Não para Damian Cady. Vestiu-se. Chamou seu motorista. Ela podia fugir, mas ele não deixaria que desaparecesse. Não dessa vez. Enquanto isso, Skiller voltava a Seattle, diferente. Entrou em sua loja destruída, paredes pichadas, vidros quebrados. Mas não viu mais um fracasso. Viu uma chance. Ligou para Mia. Quero reconstruir. Melhor do que antes. Não só uma loja de tatuagem. Quero um espaço de arte. Para pessoas como eu. Mia, surpresa com sua firmeza, apenas disse: Você mudou, Skye. O que aconteceu? Skiller apenas sorriu. Ela não queria mais só sobreviver. Ela queria conquistar. Trabalhou novamente com a equipe da Cady Enterprises. Mas agora, ela liderava. Não aceitava ideias freitas. Eclipse tem que ser algo que faça os jogadores sentirem. Chega de mais do mesmo. A equipe a respeitava. Não só por seu talento, mas porque ela não temia nem mesmo Damian. E Damian lutava contra seus próprios instintos. Cada vez que a via, sentia o impulso de tê-la por perto. Mas sabia, pressionar só a afastaria. Então, ele jogou sua carta. Quero você no Congresso Internacional em Londres. Você é a alma criativa do Eclipse. Skiller o encarou, olhos semicerrados. Sabia o que ele estava tentando fazer. Mas sua resposta foi firme. Eu vou. Mas não por você. Por mim. Londres. Um mundo diferente. Salas luxuosas, ternos impecáveis, apertos de mão que valem milhões. Skiller entrou em cena. Macacão preto. Cabelos cor-de-rosa presos no alto. Atitude de quem não pede desculpas por existir. Ela não tentou se encaixar. Ela se destacou. E quando falou sobre o eclipse, o silêncio foi absoluto. Todos ouviram. Todos sentiram. Um investidor disse: Senhorita Reeves, nunca vi alguém transformar um jogo em narrativa assim. Quero investir. E quero trabalhar com você em outros projetos. Ela sorriu. Não para agradar, mas com a confiança de quem sabe o próprio valor. Vamos conversar, disse ela, entregando um cartão de visita. Skiller Reeves, criadora. Ela não precisava mais que Damian abrisse portas. Ela estava arrombando todas elas. Do outro lado da sala, Damian observava em silêncio. Com orgulho. E algo mais. Medo. Porque Skiller era imparável. Mais tarde, ele a encontrou, isolada num canto do salão, taça de champanhe na mão. Você foi incrível, disse, parando ao seu lado. Eles ficaram hipnotizados pelas suas palavras. Ela deu de ombros, mas havia um brilho nos olhos. Eles não são as pessoas que eu quero impressionar. Ele se aproximou, voz baixa. Então, quem é? Ela olhou. Olhar afiado como uma lâmina. A mim mesma. Eu não preciso de amor, Damian. Não preciso de você. Mas vou aceitar o que tiver para me oferecer. Oportunidade. Poder. Qualquer coisa que me ajude a construir meu mundo. As palavras dela cortaram fundo. Mas Damian não recuou nem por um segundo. E se eu quiser mais que isso? Ele perguntou, a voz grave. E se eu quiser? Você, não como um troféu, mas como uma parceira. Skiller soltou uma risada seca. Mas, por um instante, os olhos dela vacilaram. Uma brecha. Uma rachadura quase imperceptível. Você não faz ideia do que está pedindo, Damian. Eu não sou alguém que se pode manter ao lado. Mas se quiser tentar. Boa sorte. Ela se virou e o deixou ali, sozinho,
no silêncio tenso entre a esperança e a incerteza. Schiller Reeves não era feita para ser amada. Não era feita para ser possuída. Ela era fogo. E Damian sabia não conseguiria parar de tentar queimar com ela. Capítulo 6. A mulher ao lado do CEO. Londres à noite era uma pintura viva. Um contraste de luz e sombra. Ruas de pedra brilhavam sob os postes antigos. O som suave da cidade preenchendo o ar. Schiller estava parada no saguão imponente do Mandarim Oriental Hotel, onde acontecia o Ascend International Conference. Ela se preparava para o painel final. Blazer preto, perfeitamente ajustado. Calça de couro justa. Botas gastas. Cabelo rosa preso de forma casual. Alguns fios soltos emoldurando o rosto. Ela não queria se misturar aos executivos engomados. Ela queria ser lembrada, não como parte do sistema, mas como quem veio liderar uma revolução. Dessa vez, Schiller não estava ali para apresentar propostas. Ela fora convidada para um debate ao vivo com diretores criativos das maiores empresas de tecnologia. Críticos, céticos, gente que não acreditava que o jogo Eclipse, com sua visão artística ousada, poderia sobreviver no mercado tradicional. Ela subiu ao palco, os holofotes queimando sua pele, os olhos julgadores a encarando. A primeira a falar foi Helena Voss, de uma gigante da indústria. Seu tom era frio, cortante. Senhorita Reeves, o seu conceito é único, mas também é artístico demais. Complicado. Os gamers querem se divertir, não filosofar. Você realmente acredita que Eclipse pode competir com jogos mais simples? Schiller inclinou a cabeça, um leve sorriso afiado surgindo. O simples é seguro, senhorita Voss. Mas a segurança não muda o mundo. Sua voz era baixa, mas firme. Vibrante. Eclipse não é só passatempo. É uma experiência. Um espelho onde o jogador se confronta. E se você acha que eles não estão prontos, talvez seja você quem os subestima. Silêncio. Um silêncio espesso tomou a sala. Ela continuou. Deu um passo à frente. Apontou para o telão atrás de si. Imagens do eclipse surgiram. Personagens com olhares assombrados. Cidades cobertas de neon e fumaça. Os jogadores estão cansados das mesmas histórias recicladas. Eles querem sentir. E eu vim dar isso a eles. Então ela lançou o golpe final. Senhorita Voss, se você não está disposta a correr riscos, o que ainda está fazendo aqui? Não era apenas para ela. Era para todos. Quando Schiller desceu do palco, a sala explodiu em aplausos. Não só pelas palavras, mas porque ela havia transformado o ceticismo em força, em domínio. No meio do público, uma mulher na casa dos 50, executiva de um dos maiores fundos de inovação, se aproximou. Senhorita Reeves, disse com um sorriso afiado, quero investir em Eclipse. E quero que você lidere um projeto criativo independente no meu fundo. Está interessada? Schiller sentiu o peso da proposta. Não era só dinheiro. Era uma porta escancarada para criar algo verdadeiramente dela. Ela tirou do bolso um cartão preto. Letras brancas. Schiller Reeves, criadora. Eu sempre me interesso por quem pensa grande, respondeu. Me ligue. Damian observava do outro lado da sala. Ele já tinha visto brilhar. Mas hoje, ela era uma tempestade. Incontrolável. Imparável. E então, a verdade o atingiu com força. Schiller não precisava dele para brilhar. Ela era a própria luz. E ele, mesmo sendo um CEO poderoso, era apenas alguém tentando se aquecer nesse brilho. Mas, pela primeira vez, ele não queria controlá-la. Queria estar com ela. Não para possuir, mas para aprender com ela. Para viver como ela. Com paixão. Com verdade. Foi nesse momento que ele entendeu. Ela não precisa de mim para ser forte. Mas eu preciso dela para não desaparecer. Damian Cady construiu sua vida com base no controle. Mas Schiller o fazia querer soltar tudo. Sentir. Ser homem, não máquina. Baile de gala aconteceu num salão esplendoroso. Lustres dourados refletindo nas taças e nos sorrisos polidos. Schiller estava perto da janela, olhando o rio Tamisa sob a luz da lua. Sentia algo diferente. Não só confiança, mas aceitação. Ela não estava mais fugindo das emoções. Aquela noite na cabana da montanha havia rachado algo dentro dela. E agora? Ela queria atravessar essa fresta. Não por Damian, mas por si mesma. Para descobrir quem ela poderia ser. Se deixasse o coração guiar. Damian apareceu ao seu lado. Nada de terno. Camisa preta, mangas dobradas. Quase relaxado. Hoje. Você silenciou a sala inteira, disse, voz baixa. Nunca vi Helena Voss recuar daquele jeito. Schiller sorriu levemente, girando a taça. Ela nunca foi o problema. Só mais uma pessoa que achava que eu não pertencia aqui. E você provou o contrário, ele disse, se aproximando. Então,
Com os olhos fixos nos dela, ele falou: preciso dizer algo, Skiller. Hoje, olhando para você. Eu entendi. Eu não te quero porque você precisa de mim. Eu te quero porque eu preciso de você. Você me lembra que eu ainda posso sentir. Que ainda não me apaguei completamente nesse mundo. As palavras dele caíram sobre ela como uma onda, ao mesmo tempo assustadora e quente. Ela o encarou e viu algo que não esperava. Honestidade. Pura. Bruta. Real. Damian, ela disse em um sussurro, com a voz carregada de incerteza. Eu não posso prometer que será fácil. Não sei o que tenho a oferecer, mas quero tentar. Ele não respondeu com palavras. Ao invés disso, tomou sua mão e a conduziu para fora da grande sala de baile até o luxuoso apartamento no andar superior. Naquela noite, não havia pressa. Cada toque, cada beijo, era uma confissão de que precisavam um do outro não para sobreviver, mas para realmente viver. Skiller não amava. Ainda não. Mas enquanto se deitava em seus braços, ouvindo o ritmo do seu coração, pensou que talvez pudesse, e isso a aterrorizava. Mas também a fazia ter esperança. Na manhã seguinte, ela não partiu. Ficou encolhida ao seu lado, a luz suave de Londres entrando pela cortina. Quando ele abriu os olhos, ela sorriu. Não se acostume com isso, Cady, ela provocou, com um sorriso travesso. Ele riu, puxando-a para mais perto. Eu não quero mais ninguém, Skiller. E naquele momento, eram duas almas, imperfeitas, intensas, finalmente prontas para enfrentar o que viesse a seguir. Capítulo 7. O inimigo nas sombras. Skiller estava na varanda do penthouse de Damian em Londres, observando as luzes da cidade abaixo, que brilhavam como um mar de estrelas. O ar frio da noite se infiltrava através da jaqueta de couro, mas ela não tremeu. Dentro dela, ardia um fogo, não de raiva, mas de determinação. A conferência Sen tinha acabado em sua vitória um contrato de investimento para Eclipse, um convite para liderar um projeto independente, e um pé firme em um mundo de poder onde antes acreditava não pertencer. Mas mais do que isso, ela sentia uma transformação interna. Na noite anterior, com Damian, ela deixara seu coração se abrir, um pouco que fosse. Não estava pronta para chamá-la de amor, mas era um começo, algo que nunca pensou que desejaria. Ela voltou para o cômodo onde Damian estava, sentado no sofá com o laptop aberto, a luz da tela criando sombras em suas feições marcantes. Ele olhou, o olhar suavizando ao vê-la. Está tudo bem? Perguntou, com a voz grave. Skiller deu de ombros e se sentou ao lado dele. Melhor do que nunca, mas você parece estar se preparando para enfrentar o mundo. Ele soltou uma risada baixa, mas ela não alcançou seus olhos. São apenas alguns e-mails da equipe de comunicação. Eles querem começar a planejar a campanha da Eclipse pós-conferência. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela. Skiller, você fez o mundo todo olhar para você hoje. Eu estou orgulhoso de você. As palavras dele fizeram seu coração bater mais rápido, mas ela apenas sorriu, com um toque de ironia. Cuidado, Cady. Você vai me fazer corar. Não estou acostumada com isso. Ele estava prestes a dizer algo mais quando seu celular vibrou. Ela olhou para a tela. Uma mensagem de Mia. Ski, você precisa ver isso. Agora. Anexado havia um link para um artigo. Skiller franziu a testa e clicou. O título atingiu-a como um soco. Amante secreta de Damian Cady, acompanhante ou gênio criativo. O artigo, publicado em um site de fofocas notório, acusava Skiller de ser uma acompanhante de alto luxo, mantida por Damian para aumentar sua imagem. Retratava-a como uma interesseira, usando sua aparência e seu relacionamento para subir na carreira de consultora criativa. Havia até fotos, uma tirada naquela manhã, dela saindo do hotel, com os olhos frios e seus cabelos rosa inconfundíveis. Sua raiva cresceu, mas não era a vergonha que sentia. Ela já havia enfrentado sussurros e julgamentos desde criança, quando pais adotivos a chamavam de lixo, de erro. Mas isso era diferente. Era um ataque deliberado, um golpe calculado para destruir a reputação que ela acabara de começar a construir. Ela rolou o artigo, procurando o nome do autor. Nada, apenas um pseudônimo. Mas um detalhe fez seu corpo congelar. Mencionava uma fonte próxima a Cady Enterprises. Olhou para Damian, que observava, o rosto escurecido pela tensão. Skiller, ele disse com a voz tensa. Deixe-me ver. Ela entregou-lhe o celular, seus olhos fixos nos dele enquanto ele lia, a mandíbula tensa, a fúria começando a transparecer através de sua máscara de calma. Isso é um lixo, ele rosnou,
atirando o celular na mesa. Vou fazer o jurídico remover isso. Vai desaparecer em horas. Skiller se levantou, a voz calma, mas cortante como uma lâmina. Não, Damian. Isso não é sua luta. Eu vou resolver. Ele a encarou, surpreso e irritado. Skiller, isso não é um jogo. Estão difamando você e a mim. Eu posso fazer isso desaparecer e deixá-los pensar que estou me escondendo atrás de você? Ela interrompeu, os olhos incendiados. Eu não preciso disso, Damian. Passei a vida inteira sendo chamada de lixo, de fracasso, de nada. Não vou deixar um artigo sujo tirar o que conquistei. Damian se levantou e deu um passo em sua direção, a voz baixa e urgente. Eu sei que você é forte, mas não posso ficar de braços cruzados vendo eles te ferirem. Ela o olhou, o coração acelerado, não de raiva, mas com a certeza de que ele realmente se importava. Mas ela não podia deixar que ele lutasse essa batalha por ela. Essa é minha guerra, ela disse, e eu vou vencê-la do meu jeito. Na manhã seguinte, os rumores se espalharam como fogo selvagem. As redes sociais estavam inundadas de comentários curiosos, cruéis, venenosos. Skiller estava em seu quarto de hotel, rolando pelas postagens. Ela é só uma prostituta fingindo ser artista. Damian Cade sabe escolher bem suas brincadinhas. Cada linha parecia uma lâmina, mas ela não recuou. Já enfrentara coisas piores, de pessoas que deveriam se importar com ela. Ela não era fraca. Não a mais. Mia chamou por vídeo, a expressão tensa de preocupação. Ski, você está bem? Juro que vou pegar o primeiro voo para Londres para dar uns socos em cada repórter que eu ver. Skiller deu uma risada seca, os olhos frios como gelo. Eu estou bem, Mia, mas preciso de sua ajuda. Descubra quem está por trás desse artigo. Tenho a sensação de que não foi algo aleatório. Enquanto Mia começava a investigar, Skiller recebeu um e-mail da equipe de mídia da Cade Enterprises oferecendo uma declaração oficial para negar os rumores. Ela deletou imediatamente. Não precisava que ninguém falasse por ela. Abriu seu laptop e começou a escrever, não para se defender, mas para contar sua própria história. Enquanto isso, Damian lutava com sua própria raiva. Em seu escritório temporário de hotel, ele ligou para sua equipe jurídica, exigindo que rastreassem a fonte da fuga. Quando Ethan, seu assistente, ligou de volta, Damian mal conseguiu acreditar nas palavras. Lydia Kane, disse Ethan. Ela é a fonte. Vendeu informações falsas para um repórter de tabloide. Lydia, a ex-amante de Damian, agora CEO de uma empresa rival. Ele a deixara 3 anos antes, ao perceber que ela queria o poder, não ele. Lydia nunca o perdoou. Ela era venenosa. E agora, ela havia atacado Skiller para se vingar. Damian bateu o punho contra a mesa, tremendo de raiva. Queria confrontar Lydia, destruí-la, mas as palavras de Skiller ecoavam em sua mente. Essa é minha batalha. Skiller postou sua declaração nas redes sociais, uma plataforma que raramente usava. O post foi curto, mas cada palavra era afiada e verdadeira. Eu sou Skiller Reeves. Cresci em lares que não eram meus, chamada de inútil. Me disseram que eu nunca seria nada. Mas eu construí minha vida com tinta, com arte, com resiliência. Eu não preciso que ninguém me defina. E eu com certeza não preciso de ninguém mentindo sobre mim. Esses rumores não vão me quebrar. Eles só me lembram o quanto eu já avancei. Eu sou uma artista, uma criadora, e estou aqui para mudar o mundo. Se você quer saber quem eu sou, olhe para o meu trabalho, não para as mentiras deles. O post se tornou viral. Os críticos caíram em silêncio. Mensagens de apoio inundaram as redes. As pessoas compartilharam suas histórias, suas lutas, seu respeito. Skiller não esperava por isso, mas fez com que se sentisse mais forte do que nunca. Naquela noite, Damian a encontrou em seu quarto de hotel. Ele ficou na porta, os olhos cheios de raiva e arrependimento. Skiller, ele disse, a voz rouca. Eu sei quem fez isso. Lydia Kane, minha ex. Ela fez isso para me ferir, mas quem pagou foi você. Skiller o olhou, o coração apertado. Ela não estava brava com ele, mas não queria que ele se intrometesse. Eu não me importo com quem ela seja, disse ela. Ela não importa. O que importa é que eu falei a minha verdade e as pessoas ouviram. Damian deu um passo à frente, tomando sua mão, a voz rouca. Sinto muito, Skiller. Eu não queria que meu passado te atingisse. Ela colocou a mão no rosto dele, o olhar gentil, mas firme. Isso não é sua culpa, mas eu preciso que você acredite em mim, Damian. Eu posso me proteger. Ele a puxou para seus braços,
apertando-a como se tivesse medo de perdê-la. Eu acredito em você, ele sussurrou. E estarei aqui, sempre que você precisar de mim. Capítulo 8. Ela escreveu seu próprio final. Skiller se inclinou contra ele, sentindo o calor de seu corpo. Ela não precisava que ele lutasse por ela. Mas agora, ela sabia que, nessa guerra, ela não estava mais sozinha. Você ainda está acompanhando a história? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Todos os seus comentários são a motivação para que possamos criar histórias ainda melhores. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Skiller estava diante do espelho, no quarto de hotel em Londres. A luz suave lançava sombras delicadas em seu rosto. Seu cabelo rosado estava ligeiramente desalinhado, seus olhos cinzas, afiados, mas queimando com uma chama impossível de apagar. Os rumores que Lydia Kane havia espalhado ainda se espalhavam, palavras venenosas nas redes sociais cortando como lâminas invisíveis. Mas Skiller não sentia medo. Ela já tinha enfrentado muito mais, quando vivia nos abrigos, sendo chamada de lixo e dizendo que não valia nada. Hoje, ela enfrentaria o mundo não para se defender, mas para contar sua própria história. Ela vestia um terno preto sob medida, calças de couro justas e suas botas gastas. Um visual rebelde, mas imbuído de poder. Não precisava de vestidos ou glamour para ser ouvida. Precisava da verdade. Mia ajudou a organizar uma coletiva de imprensa, e ela aconteceria em uma das pequenas salas do hotel. Damian havia protestado, insistindo que sua equipe jurídica poderia destruir tudo discretamente, mas Skiller se manteve firme. Este é o meu jeito, Damian. Se você quer ficar ao meu lado, me deixe fazer do meu jeito. Ele concordou, relutante, mas seus olhos, cheios de preocupação e orgulho, diziam a ela que ele nunca deixaria. Skiller respirou fundo e entrou na sala da coletiva. As flashes das câmeras explodiram. Dezenas de repórteres tomaram os assentos, câmeras apontadas para ela. Ela ficou atrás do pódio. Sem roteiro, sem notas, apenas seu coração e sua verdade. Eu sou Skiller Reeves, começou, sua voz baixa, mas firme. Eu cresci em lares que não eram meus. Me disseram que nunca valerá nada, mas eu construí minha vida através da arte, da tinta, da resistência. Não estou aqui para refutar rumores. Estou aqui para contar quem eu sou. Ela compartilhou sua jornada, desde desenhar em papéis rasgados nos lares de acolhimento até fundar a Encandiron e agora atuar como consultora criativa da Eclipse. Não evitou os momentos difíceis. Fui vandalizada, duvidada, chamada de oportunista, mas toda vez que caí, me levantei mais forte. Ela então olhou diretamente para as câmeras, seu olhar inabalável. Quanto ao meu relacionamento com Damenka D, sim, estamos envolvidos. Essa foi minha escolha, como mulher adulta, e não tenho vergonha disso. Mas não estou aqui por causa dele. Estou aqui por causa do meu talento, do meu trabalho e de tudo que construí. Se quiserem escrever sobre mim, escrevam sobre isso. Ela terminou com um desafio. Não preciso da permissão de ninguém para existir. Eu escrevo a minha própria história e não vou deixar ninguém tirá-la de mim. A sala ficou em silêncio por um instante. Então, um repórter se levantou e começou a aplaudir. Outros seguiram até que a sala ecoou com aplausos, como uma onda crescente. Skiller não sorriu. Ela simplesmente acenou com a cabeça e desceu do pódio, seu coração batendo forte, mas mais leve do que nos últimos dias. Ela fez isso não para o público, mas para si mesma. Seu discurso se espalhou rapidamente. Novos artigos surgiram, elogiando sua honestidade e força. Os fãs da Eclipse compartilharam sua história e aqueles que antes a criticavam ficaram em silêncio nas redes sociais. A hashtag #SkillerReeves começou a bombar, acompanhada de mensagens de solidariedade e admiração de todos os cantos do mundo. Damian a aguardava nos bastidores, seus olhos cheios de uma emoção que ele raramente deixava transparecer. Quando ela chegou até ele, ele a puxou para seus braços e a abraçou apertado. Você é a mulher mais extraordinária que eu já conheci, ele sussurrou. Eu te amo, Skiller. Não porque você precise de mim, mas porque você é exatamente quem você é. Ela se inclinou contra ele, sentindo seu calor, mas seu coração ainda era dela. Ela adorava o jeito como ele a olhava, adorava sua sinceridade, mas não estava pronta para pertencer a ninguém. Não ainda. Naquela noite, de volta ao Penthouse, Damian se ajoelhou diante dela, segurando um simples anel de prata. Skiller, disse ele, sua voz rouca. Deixe-me estar ao seu lado, não para te possuir,
mas para caminhar ao seu lado. Seja minha esposa. Ela o olhou, o coração acelerado, e balançou a cabeça suavemente, seu olhar suave, mas firme. Damian, eu te amo. Eu acho que amo, mas não estou pronta para pertencer a ninguém. Eu preciso pertencer a mim mesma primeiro. Ele sorriu, embora seus olhos tremessem com dor. Eu vou esperar, disse ele. Pelo tempo que for preciso. Ela pegou sua mão e o puxou para seus pés. Então fique comigo. Não como uma promessa, mas como uma escolha. Todo dia. Ele a beijou profundamente, sincero, como se fosse um voto pronunciado sem palavras. E naquele momento, Schiller soube que havia encontrado algo raro em um homem que a amava, não pelo que ele queria que ela fosse, mas por quem ela realmente era. Capítulo 9. A nova mulher poderosa. 6 meses depois, Schiller estava em seu novo escritório em Seattle. A luz do sol fluía pelas altas janelas, lançando uma luz suave sobre as paredes brancas adornadas com arte ousada. Raven Studio, sua empresa independente de design e mídia criativa, era a personificação de uma visão que ela havia cultivado. Um espaço onde a arte não era apenas produto, mas uma forma de contar histórias. Um jeito de desafiar, mudar, transformar o mundo. O logotipo do estúdio, um corvo voando sobre um céu neon, estava pendurado na parede, lembrando sua jornada da tinta e ferro até aqui. Com apenas 25 anos, Schiller se tornou um fenômeno. A Raven Studio ascendeu rapidamente ao estrelato por sua estética ousada e mentalidade visionária. Ela colaborava com desenvolvedores de jogos, casas de moda e até ONGs, criando campanhas provocativas, não convencionais e profundamente humanas. Artigos a chamavam de o novo fogo do mundo criativo e conferências internacionais a convidavam para palestrar. Mas Schiller não deixava que a fama obscurecesse seu foco. Ela permanecia exatamente quem era. Cabelo rosa, jaqueta de couro, olhar afiado, e trabalhava incansavelmente para expandir o estúdio, contratando jovens artistas de origens desfavorecidas, crianças como ela foi. Damian permanecia silencioso nos bastidores, apoiando-a sem pedir nada em troca. Quando ela precisou de investimento inicial, ele a conectou com parceiros confiáveis, mas nunca interferiu em suas decisões. Quando a Raven Studio enfrentou ameaças legais de um concorrente, ele ofereceu sua equipe jurídica, mas apenas depois que ela concordou. Ele entendia que Schiller não precisava de um herói. Ela precisava de um parceiro. Eles ainda se viam, mas não como um casal tradicional. Eles eram duas almas independentes ligadas por algo inquebrável. Algumas noites, sentavam em seu apartamento comendo pizza e discutindo sobre arte ou negócios. Outras noites, ficavam ao lado um do outro em silêncio, apenas compartilhando o espaço. Schiller não chamava aquilo de amor, não porque não sentisse, mas porque queria que fosse livre, indefinido. Um dia, enquanto Schiller revisava um novo contrato, Damian entrou no estúdio com um sorriso raro e uma xícara de café. Você está tão mergulhada no trabalho que esqueceu o que hoje é, não é? Ele perguntou. Ela franziu a testa, levantando os olhos do papel. Que dia? O dia em que a Encandiron foi reconstruída. Capítulo 10. Eu escolho ficar sendo eu mesma. A luz dos holofotes no Young Creative Entrepreneur Awards em Seattle iluminava Schiller Reeves enquanto ela subia ao pódio. Aos 26 anos, ela se ergueu alta e orgulhosa, seu cabelo rosa pálido brilhando sob as luzes, seus olhos cinzas afiados, mas acolhedores. Ela vestia um terno preto sob medida combinado com suas icônicas botas de couro gastas, a fusão perfeita entre rebeldia e poder. Em sua mão, estava o prêmio, um bloco de cristal gravado com seu nome Schiller Reeves, Criativa do Ano. A sala estava cheia de empreendedores, investidores e artistas, todos observando a mulher que transformou a Raven Studio em um fenômeno em apenas um ano. Schiller olhou para a multidão, seu coração batendo forte, mas não por nervosismo. Ela tinha chegado muito longe. Dos abrigos, onde foi chamada de inútil, para a Encandiron, onde se reconstruiu com tinta e arte, e agora para a Raven Studio, onde inspirava o mundo. Ela respirou fundo, sua voz baixa e firme através do microfone. Não estou aqui para falar sobre sucesso, começou, seu olhar percorrendo a sala. Sucesso não são troféus ou dinheiro. Sucesso é quando você olha no espelho e sabe que foi fiel a si mesma. Cresci sem nada. Sem família, sem chances, apenas sonhos e um bloco de esboços. Mas aprendi uma coisa. Ninguém define você, a não ser você. Ela fez uma pausa, seus olhos buscando a multidão até encontrarem Damian Cady, de terno preto, seu olhar cheio de calor e orgulho.
Ela sorriu suavemente e continuou. Eu costumava achar que poder era algo que você tirava dos outros, mas estava errada. O poder está em escolher ser você mesma. Mesmo quando o mundo tenta te derrubar, estou aqui hoje porque escolhi meu próprio caminho, e continuarei escolhendo ele. A sala explodiu em aplausos, longos, fortes, e crescendo como uma onda. Skiller abaixou a cabeça, não em gratidão, mas para marcar o momento em que ela soubera que tinha vencido, não apenas aos olhos do mundo, mas diante de todos os medos que já carregou. Ela desceu do pódio, flashes de câmeras estourando, mas ela não se importava. Ela só queria encontrar Damian. Ele aguardava na borda da sala, longe dos holofotes, como se deixasse que ela brilhasse sozinha. Quando ela chegou até ele, ele não disse uma palavra, apenas abriu os braços. Ela entrou neles, descansando a cabeça contra seu peito, respirando o cheiro familiar de sândalo. Você viu tudo, ele sussurrou, a voz rouca. E eu nunca fiquei mais orgulhoso. Skiller o olhou, seus olhos brilhando. Eu não fiz isso por você, Damian, mas fico feliz que esteja aqui. Eles saíram do local juntos, adentrando a noite chuvosa de Seattle. As luzes de neon se refletiam no pavimento molhado, uma cena que lembrava a noite em que se encontraram. Skiller segurou sua mão, seus dedos entrelaçados, mas seu olhar permaneceu fixo à frente. Ela parou ao lado de um pequeno parque, a luz da lua desenhando suas feições resilientes. Damian, disse ela, sua voz suave, mas firme. Eu preciso dizer algo. Eu não sou seu prêmio. Não sou algo para ser reivindicado ou mantido. Mas estou escolhendo ficar com você sendo eu mesma. Se você me quer, serei sua parceira, não algo que você possua. Ele olhou, seus olhos profundos, como se estivesse memorizando cada detalhe. Seus cabelos, sua voz, o fogo inabalável em seu olhar. Skiller, disse ele, sua voz baixa e sincera. Ninguém jamais me fez temer perdê-la como você. E ninguém jamais me fez querer ficar como você. Eu não quero te possuir. Eu só quero caminhar ao seu lado, onde quer que você vá. Ela sorriu. Não aquele sorriso afiado e guardado de antes, mas algo suave, sincero. Ela o puxou para si e o beijou sob a luz da lua. Um beijo lento, terno, que disse mais do que palavras poderiam expressar. Quando se afastaram, ela apoiou a testa na dele, sentindo seus corações se alinhar. Então venha comigo, ela sussurrou. Mas não tente correr à frente. Eu gosto de trilhar meu próprio caminho. Ele riu, quente e baixo, e isso fez seu coração disparar. Eu percebi isso há muito tempo, Skiller. Eles caminharam de mãos dadas sob as luzes brilhantes da cidade. Skiller sentiu um novo tipo de liberdade, não porque tivesse conquistado algo, mas porque encontrou uma maneira de amar sem perder a si mesma. Damian não era perfeito, mas ele estava disposto. Disposto a ficar ao seu lado, a respeitá-la, a amá-la como ela era. Um ano atrás, ela era uma garota com a face da liberdade, lutando para provar seu valor. Agora, ela era uma mulher poderosa, não apenas no trabalho, mas na forma como vivia, como amava. Ela olhou para Damian, seus olhos brilhando, e soube que, seja o que for que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos, não como mestre e prêmio, mas como duas almas escolhendo uma outra todos os dias. E enquanto entravam na escuridão da noite, Skiller sentiu o mundo se abrir diante dela. Ela não precisava do destino para guiá-la. Ela estava escrevendo sua própria história. E dessa vez, ela escolhia deixar Damian fazer parte dela.